Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, a gente tem muitas notícias depois do empate contra o Flamengo para poder falar aqui nesse domingo, não só sobre a questão do empate, mas também sobre as questões de contratação. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, você ajuda bastante. O meu trabalho aqui no Raiz Tricolor, o nosso trabalho lá no Jornada KTO 1902, para dar aquela moral e a gente conseguir produzir ainda mais conteúdo sobre o Fluminense, beleza? Então, não esquece de passar aqui e apertar esse botãozinho do like. Vamos lá, cara. A gente abre aqui esse vídeo falando sobre informações após o jogo de ontem. Vai ter um outro vídeo aqui específico que sai ainda nesse domingo sobre cálculos pra gente classificar ou não, ok? Então tem um outro vídeo aqui no canal, só procurar aqui que eu vou falar mais detalhadamente sobre cálculos. Mas o Guga deu uma resposta ontem que chamou um pouco a atenção, porque muito torcedor estava preocupado olhando para a reta final. Inclusive eu também estava preocupado olhando ali para a reta final do jogo e pensando o seguinte, falando, poxa, será que o Fluminense, ele tá achando bom esse resultado de empate? Eu não via um desespero no Fluminense pela vontade de passar à frente no marcador contra o Flamengo. Tudo bem, não é que não tinha vontade de ganhar, mas era principalmente uma morosidade de quem estava achando que o empate com o Flamengo estava bom. No geral, o empate com o Flamengo não seria de todo ruim, pelo cenário onde vinha o Fluminense, pelo futebol que vinha desempenhando dentro do ano, mas pela situação na tabela, sim, era um empate muito ruim. E aí até na zona mista o Guga foi perguntado, e aí ele é perguntado se o Fluminense encarava o resultado de empate como um resultado bom. E aí ele até falou assim, pô, final, ele até perguntou, você não ouviu aqui que eu já falei que a gente estava cansado, final de um jogo importante, um jogo difícil, a gente já tinha se entregado bastante desde o primeiro tempo, aí no final do jogo você quer que a gente acelere o jogo? E aí eu abro um parêntese aqui. O que mais me chamou a atenção nesse caso foi um lance aos 45, 46 do segundo tempo, em que o Fluminense precisava do gol, como eu falei, para chegar aos 19 pontos, para poder ter chance de chegar aos 19 pontos, e o Fábio pega a bola, repõe tranquilamente, apoia e tal. O Fábio tava segurando o jogo, nitidamente. Fecha parênteses. Ele fala, é difícil, né? Não é que a gente tava fazendo cera, mas tava todo mundo cansado. E mesmo assim a gente estava atacando, buscando o gol. Claro que no decorrer do jogo, com todas as condições, o empate não seria ruim. Então aí ele responde a situação. Mas em nenhum momento a gente deixou de jogar e buscar a vitória pensando só no empate. O time estava desgastado, final de jogo, mas mesmo assim, tanto que o jogo terminou com a gente no ataque buscando o gol. Então acho que em nenhum momento a gente fez cera ou ficou pensando em empatar o jogo. Fecha aspas aqui para o Guga. E aí, cara, eu trago um ponto, só que é o seguinte, a pergunta feita pelo repórter, o repórter Rafael Siqueira aqui do Jornada, ela é bem clara, até depois ele esclareceu lá pro Guga a pergunta que foi feita, o Guga entendeu também o contexto. A pergunta é muito clara, que é, o Fluminense entrou em campo hoje no mesmo espírito que a torcida estava? Por quê? Porque o espírito estava, a torcida estava num espírito de, se não ganhar o Flamengo, será eliminada. Matematicamente eu mostro no outro vídeo que não é bem assim, mas a situação passa a se tornar muito complicada. Mas a torcida tava nessa parada, quando acaba o apito final com um empate, o torcedor meio que sente que tá eliminado. E pelo visto, o time não estava nessa rotação. A entrevista coletiva do Mano Menezes e essa fala do Guga deixam bem claro de que o torcedor de que os jogadores e o elenco do Fluminense acreditam de fato que com 17 eles têm condição de passar. Enfim, falando ainda sobre Mano Menezes, aliás, deixa eu mostrar o Felipe Luiz primeiro. Isso porque o Felipe Luiz deu entrevista falando sobre o jogo e, bem, pra gente tratar aqui as coisas como elas são, o Felipe Luiz falou besteira. Vamos ouvir aí a resposta do Felipe Luiz a uma pergunta, a primeira pergunta da coletiva lá do Flamengo. É um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor. Como assim não tem nunca o peso do Flamengo de dominar o jogo? Como assim o Fluminense sempre entra para poder destruir? Aconteceu nesse jogo, aconteceu no jogo passado, que inclusive o Felipe Luiz é o único time que ganhou o time dele, foi justamente o Fluminense. Aconteceu em 2019? Não. Em 2019, o Fluminense do Fla-Flu do Luciano, o Flamengo já tinha um elenco caríssimo, o Fluminense bota o Flamengo na roda dentro do jogo. O Flamengo ataca bastante até naquele jogo, tá? Não, se você acha que o Fluminense domina inteiramente aquele jogo do Fla-Flu do Luciano, não reveja os melhores momentos, que o Flamengo tem bastante chance. Mas pega aí
Fla-Flu de 2022, Renato Gaúcho versus... aliás, esse é de 2021, Renato Gaúcho versus Marcão. O 3-1, 2 gols do John Kennedy. É um domínio inteiramente do Fluminense. Quem tem a bola nos Fla-Flus de 22, 23 é o Fluminense. Então como assim o Fluminense sempre... Que coloca o Fluminense numa área, num lugar de franco atirador sempre. Óbvio que no jogo de hoje era assim, até pelo estilo dos dois treinadores. E eu até vou concordar com o que ele fala na sequência. Mas dizer e colocar, nossa, o Fluminense sempre vem disposto a destruir a jogada, isso aí é falar besteira. Mas eu concordo com o resto da fala dele. E tudo mais, então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então, concordo com isso. Fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas. Concordo que é mais fácil destruir do que construir, né? Tanto que qualquer treinador que assume time que tá lá embaixo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fechar a casinha e não tomar gol. E a leitura dele parece com a leitura que eu fiz na análise pocket de que o Fluminense escalou um meio de campo para destruir a jogada do Flamengo ali, fazer o Flamengo ir pras pontas e nas pontas ter uma marcação forte. Pensou muito em marcar, né? Mas mesmo assim, acredito que as chances mais claras foram nossas. Mais ou menos, né? Quais são essas chances? É uma cabeçada, na real, né? A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. De fato não tem. O jogo tem, efetivamente, 3 chances mais claras, para falar a verdade. O Germancano dentro da área, chutando de esquerda para fora, chutou muito mal. Uma cabeçada uma cabeçada do Everton Cebolinha, com a defesaça do Fábio, a melhor chance do jogo. E um chute de perna esquerda de alguém que tá aqui do lado esquerdo do Flamengo, não consigo lembrar, que a bola passou perto. 2-1. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, eu não entendi essa certeza do vão ser vários. Tipo assim, na teoria só tem mais 2, né? Que é os 2 do Brasileirão. Será que ele tá pensando em descer pra Sul-Americana? Como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores. E aí, enfim, aí ele começa a falar lá do Flamengo, aí pouco importa pra gente. O que importa pra gente não são os jogadores do Flamengo, são jogadores do Fluminense. Bem, não só do Fluminense, mas os que estão chegando ao Fluminense. Mano Menezes foi perguntado sobre centroavantes na coletiva e a possibilidade de contratação. E ele vai responder isso, mas antes eu preciso deixar claro uma coisa. Ele foi perguntado também sobre o Thiago Silva, e a gente tem aqui um boletim, de certa maneira, dado pelo próprio Mano Menezes. Ele diz aqui, né, na coletiva, que o Thiago Silva, ele acredita que a lesão não seja tão grave, de que foi porque o gramado tá muito duro, né? Alguns jogadores até reclamaram porque eles jogam uma resina, justamente para poder manter o gramado o ano todo. E aí no início do ano esse gramado fica um pouco mais duro. E aí houve uma reclamação tanto do Fluminense quanto dos jogadores também do Flamengo. Enfim, e o pessoal que cuida do gramado, segundo o Mano Menezes, explicou que isso é só uma questão mais de início de temporada mesmo. E aí, no caso do Thiago Silva, ele falou, em relação ao que pode vir pela frente, o nosso departamento médico vai ter que fazer uma avaliação e depois passar a posição pra gente. Ele acredita que não seja tão grave, tá? E que, em decorrência da experiência que se teve na primeira vez, não passaram do limite para poder não agravar e aumentar o tempo de recuperação. O que eu penso ouvindo isso que o Mano Menezes falou? É que lá na Libertadores, aquele jogo na Arena MRV, a derrota por 2-0 que elimina a gente da Libertadores, o Thiago Silva ali estava passando do limite, estava jogando machucado. E talvez a comissão técnica, talvez o próprio Thiago Silva, enfim, a gente não sabe, tenha considerado depois que não era pro Thiago Silva ter jogado aquele jogo. Foi uma boa partida dele, ele acaba errando no primeiro lance do gol do Davidson, né? Pula um pouco atrasado, talvez em decorrência justamente da lesão que estava tendo. Mas dessa vez deixaram só acabar o primeiro tempo e decidiram colocar o Freitas. Ou seja, provavelmente dá pra gente dizer que o Thiago Silva não deve pintar aí, pelo menos nos 2 jogos iniciais, nos 2 jogos finais da Taça Guanabara e talvez na estreia da Copa do Brasil, né? Mas, como eu falei, vamos falar de centroavante, até porque eu vou botar a fala do Mano Menezes e depois trago notícia exclusiva aqui. Estaria no seu pedido? Eu não costumo abordar essas questões publicamente, em respeito aos jogadores que tem. Seria muito deselegante eu ficar aqui falando, né, que eu quero esse, eu quero aquele, porque daí a relação é inevitável, né? Eu acho que a gente tem que ter no elenco jogadores que realmente se completam em termos de característica, isso sim, tá? E com a saída de Cauã,
a gente vai encontrar um outro jogador para estar junto conosco e numa hora ou de outra hora ser escolhido para iniciar ou para entrar durante o jogo, que realmente são questões importantes. Às vezes o jogo se desenha para uma característica de atacante e tê-los é fundamental. Não adianta às vezes você ter volume pelos lados se você não tem um grande cabeceador, por exemplo. Você vai cruzar na área para quê? Né? Para perder a bola e tomar contra-ataque. Então, preencher isso é realmente uma ideia de quem faz gestão de grupo e a gente está atento a esses detalhes. Boa noite, gente. Obrigado, Manu. Ou seja, ele confirma que de fato o Fluminense está atrás de um atacante, né, de um centroavante, mas que tenha um perfil diferente do que tem o Germancano. No caso da informação que eu consegui apurar, a questão é a seguinte: o Fluminense hoje no mercado, a gente sabe, o elenco do Fluminense necessita de 3 jogadores. Um camisa 5, um camisa 10 e um camisa 9. Né? Essas são as 3 posições que a gente olha de fora e acha que o Fluminense precisa, acho que isso é quase unanimidade na torcida. Um camisa 5, porque o trio Bernal, Martinelli e Hércules tem um moleque muito novo como suplente, que é o Wallace Davi, é muito jovem. E tem o Vitor Hugo, que não inspira nenhuma confiança. E o Nonato, que só fica até o meio do ano e não é muito bem, né? Pelo visto não tem tanta moral assim com o Mano Menezes, porque praticamente nunca joga. Na camisa 10, a gente tem Paulo Henrique Ganso, possivelmente o melhor camisa 10 ali do Brasil, ou um dos melhores, mas tem a questão da miocardite. E na camisa 9, agora com a saída do Cauã Elias, a camisa 9 tá vaga, só temos o Germancano, o Lelê não vem. O Lelê tá mostrando algo que eu já falo sobre ele há um bom tempo, que é jogador profissional, tem qualidade, mas não tem nível para jogar Série A. Tem um nível espetacular para jogar Série B, possivelmente jogando Série B será artilheiro, jogando por um time que dê condições a ele. Mas eu acho que pra Série A é num nível um pouco mais complicado para ele. Agora, sobre isso aqui é a análise, agora informação, tá? No momento, a ideia não é buscar um camisa 10. O Vitor Lessa tinha informado nesse final de semana de que eles prorrogaram ali a questão dos exames do Paulo Henrique Ganso, que seriam feitos nessa segunda-feira, no dia 9 de fevereiro, ou no final da semana passada. Prorrogaram mais 2 semanas, para poder ter certeza, porque a recuperação tem sido boa. E a informação que eu tenho é exatamente essa, que há um otimismo dentro do clube pela volta do Paulo Henrique Ganso. E que essa ideia, tanto do Paulo Henrique Ganso quanto do próprio Fluminense, é de nem ir buscar um jogador para substituí-lo nesse momento, porque o foco está todo na volta dele e de que ele vai conseguir voltar. Eu, particularmente, acho arriscado, mas não sou médico, não tenho um olhar ali interno do Paulo Henrique Ganso para poder saber. Então, camisa 10 não está à procura agora. Sobre camisa 5, a informação é que tá engatilhando. A gente chegou até a um nome, eu prefiro não revelar aqui porque a gente não cancelou totalmente esse nome ainda não, mas um nome do futebol brasileiro. Gabriel, por que você vai ficar de misterinho? Não, vocês sabem que eu não gosto de fazer isso. Eu dou informação que eu confirmo, tá? Mas um nome do futebol brasileiro que a gente tá tentando confirmar, a gente já recebeu uma confirmação de que sim, aí depois de que tinha representante no CT, e depois já recebeu uma negativa, então e quando eu digo a gente, é eu, Cauã e Lessa, né, a apuração do Jornada. Então a gente prefere segurar um pouquinho o nome até confirmar, para também não ficar aquela loucura de sempre. Em relação à camisa 9, o Fluminense está buscando, como o próprio Mano Menezes já falou, né, eu falei disso no pré-jogo, o Mano Menezes depois confirmou na coletiva. E um nome que eu sei que foi oferecido, mas o Fluminense não aceitou, aí eu não sei se pelas condições de pagamento, pela má avaliação do jogador, alguma coisa, é do Federico Girotti, né? Que é do Talleres, da Argentina. Ele atuou, argentino, né? Como é de se esperar, atuou nesse último ano pela equipe do Talleres, e é um jogador que chamou a atenção da torcida aí pelas redes sociais, mas pelo visto não chamou tanto assim a atenção dos jogadores do treinador do Fluminense. Ele tem passagem, foi revelado pelo River Plate, fez gol na gente, inclusive, em 2021, se eu não me engano, naquele Fluminense River lá da Argentina. É ele quem faz o gol contra a equipe do Fluminense naquela Libertadores, sai de lá, vai pro Talleres, do Talleres passa pelo São Lourenço e na temporada passada fez 14 gols. Não é um centroavante que me agrade muito, era taxado e tido como um dos grandes centroavantes
para as próximas temporadas, enfim. E sabendo disso, foi oferecido no Fluminense. O Fluminense recusou, não aceitou, mas segue no mercado em busca de um camisa 9, e aí eu tô tentando descobrir também o nome, beleza? Informação aqui, você sabe como é que funciona no Raiz Tricolor. A gente traz a informação certa. O Fluminense não negocia com o Federico Girotti. O Fluminense não tem um acordo com o Federico Girotti. O Fluminense não procurou o Federico Girotti. O Fluminense recebeu o Federico Girotti como oferecido. Foi oferecido ao Fluminense por um representante e o Fluminense não se agradou desse nome. Eu consegui essa informação, porque a gente já começa a ter um pouco de noção quando o Fluminense contratar, de quem o Fluminense tinha, de que recusou e etc. Mas eu só gosto de deixar isso claro, porque senão do nada começa a virar uma notícia uma bola de neve, principalmente no Twitter, que eu nem dei aqui a notícia e o cara tá lá acreditando que eu falei. Foi oferecido, recusado. Camisa 5. Há um princípio de acordo, porque é muito incipiente ainda, mas há um negócio encaminhando para acontecer na contratação de um primeiro volante também. E camisa 10, a ideia atual não é contratar. Essas são as apurações minhas aqui, as nossas do Jornada KTO 1902. Beleza? Tamo junto, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, dar aquela moral pro nosso projeto. Tamo junto, até a próxima. Valeu!